Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente. Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo o tempo antes da sentença final. Artigo 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas. Inciso 1. As da instrução criminal dos processos da competência do júri nos prazos a que se refere o artigo 406. Inciso 2. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os do capítulo 5 e 7 do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 3. As do processo sumário no prazo a que se refere o artigo 537 ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Inciso 4. As do processo regulado no capítulo 7 do título 2 do livro 2, logo depois de aberta a audiência. Inciso 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Artigo 447. Inciso 6. As de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o artigo 500. Inciso 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Inciso 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, a linha D e E, segunda parte, G e H e inciso 4, consideração, sanadas, inciso 1, se não forem arguidas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2, se praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. Inciso 3, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Para primeiro, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo segundo, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os autos a que ela se estende. Título 2 dos recursos em geral. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2, da que absolver, desde logo o réu com fundamento na existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578.
O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1º. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A petição de interposição de recurso com o despacho do juiz será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3º. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último prazo. Até o dia seguinte ao último prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agente, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.